Pelo menos a oração sacerdotal, o foco das palavras de Jesus era a divulgação do reino de Deus. E esse reino de Deus estava centralizado na vontade de Deus. E é claro que o foco aqui é mais a divulgação, que a igreja seja uma. O Concílio de Nicéia bebeu um pouquinho disso, tanto é que as principais características desse concílio foi que a igreja fosse uma, santa, apostólica e universal. Bom, pois bem, prazer, meu nome é Evandro Soares, você está aqui nessa página a qual influencia o máximo de pessoas a ficar dependente do método bíblico para que seja influenciado a vencer. Vamos lá que eu quero colaborar com um assunto a respeito de dons e ministérios e é um assunto bem básico, não quero entrar em alguma complexidade de linhas de raciocínio, mas simplesmente o básico para o cotidiano da igreja. Vamos lá. Considerado por grandes fontes teológicas e também algumas linhas de raciocínio, Miqueias é considerado pelo menos o profeta Isaías do profetas menores, né? E a centralidade dele é cheio de avisos, cheio de anúncios, e esses avisos é simplesmente divulgando a disciplina de Deus, e o resultado dessa disciplina seria o juízo de Deus. E diante desses avisos, ele sempre sinaliza alguns dos compatriotas que estavam cometendo principalmente os tipos de ambição, ganância, e o resultado disso é a formação de falsos profetas. E esses falsos profetas estavam simplesmente sinalizando coisas que eles queriam para desejo próprio deles mesmos, né? Então eles usavam de seus desejos para profetizar em nome do Senhor. Tanto é que a sinalização que eu estou cheio do Espírito do Senhor estava meio que ficando corriqueiro, feito de qualquer jeito. E no caso de Miqueias, quando olhavam para ele, via que a declaração dele de estar cheio do Espírito de Deus era uma sinalização não simplesmente de externo, e sim que a palavra de Deus, ele estava sendo como voz de Deus, como voz profética para aquela nação. E quando ele avisa todo o povo, sinalizando a respeito da ganância, a respeito da ambição, ele parte para um dos primeiros chefes daquele povo. Ele não parte do mais baixo para o mais alto, e sim daqueles que constituem a maior responsabilidade para a baixa. E você vê no capítulo 3, e eu quero acompanhar com vocês, capítulo 3, versículo 1, escutem, líderes e autoridades de Israel, vocês deviam praticar a justiça. Miqueias estava sinalizando que toda a responsabilidade da condução do povo estava diante dos líderes, estava diante da cabeça de Israel, né? E essas pessoas que estavam sendo líderes responsáveis por guiar o povo estavam influenciando as pessoas a serem maus. E isso estava acontecendo através não somente do que falavam, como também do testemunho. Não havia referência tanto para Israel, que estava sendo avassalado pela Assíria, como também para Judá, que não tinha aquele termo de invasão ainda, mas tinha uma profecia, pelo menos no capítulo 1, ele sinalizando que o que estava acontecendo em Israel junto com a Assíria estaria acontecendo meio que futuramente também em Judá com relação à Babilônia. Pois bem, os líderes, eles ao invés de influenciarem a estarem com Deus, simplesmente estavam influenciando a praticar o mal, não fazer mais os sacrifícios diretamente, não cuidar muito bem das plantações, não cuidar bem dos animais, e por fim, essa influência acabaria de testemunhar o que a nação de Judá não era para ser, né? A nação de Judá seria não somente igual a Israel como referência do povo de Deus, agora estava naquele delírio e também até alucinação, porque o que poderia estar acontecendo no norte poderia estar acontecendo no sul, pessoas ficariam com medo de algumas possíveis invasões, então as pessoas estavam levando as coisas de qualquer jeito, os compromissos de qualquer jeito. Bom, resumi esse pequeno episódio para usufruir pelo menos de um incentivo através desse vídeo. Não faça as coisas de qualquer jeito, né? Não congregue de qualquer jeito, não ore de qualquer jeito, não leia a Bíblia de qualquer jeito, não simplesmente tenha na sua mente um tom de profecia ou tom de querer mandar na sua oração, até mandar em Deus, mas simplesmente de estar e desenvolver um relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus você só consegue com pelo menos duas bases: leitura bíblica e também oração. E dentro desse desenvolver do relacionamento com Deus,
Deus pode estar falando com você através de um ministério que será revelado através de você mesmo. Então Deus pode estar tratando com você, Deus pode estar cuidando de você para estar revelando em você o ministério ao qual você contribuirá para o desenvolver da comunidade e simplesmente a divulgação da verdade de Deus para aquela comunidade e também fora daquela comunidade. E quando você exercer o ministério, que esse ministério seja como resultado de dons, né? Se o ministério não tem como conclusão ou resultado dons, fica meio que agindo ao vento, né? De qualquer jeito, sem compromisso. Olha aí, nos tempos de Miqueias, né? As pessoas não estavam nem dando crédito ao qual quem era a voz do Senhor, né? Quem era o que estava sendo influenciado pelo Espírito de Deus. Então que você, ao desenvolver esse ministério, claro, antes disso, você já está num caminho longínquo em relação a relacionamento com Deus, que esse ministério traga frutos, e esses frutos, pelo menos a conclusão desses frutos seja pelo menos os dons. Repare, no capítulo 3, no versículo 10, vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiças e de crimes de sangue. Estava usando dos ministérios, daquele dom ao qual Deus estava dando àquela comunidade, aquele povo ao qual que era dele, e essas pessoas estavam usando simplesmente para desenvolver algum tipo de linha de raciocínio ao qual eles queriam elaborar, desenvolver dinheiro, desenvolver como ganhar dinheiro com isso. Ora, o ministério, o resultado, o fruto é dom, né? E esse dom está pelo menos incluso na oração sacerdotal, para que a igreja seja uma, né? Não um ministério atacar o outro, né? Eu sou o ministério X, você tem que estar abaixo de mim porque você é o ministério Y, o ministério Y faz isso na igreja e eu faço tais coisas na igreja, então você tem que me obedecer e você tem que ficar quieto. O ministério ao qual Deus dá não é para isso, é para que a igreja seja uma, né? Acima do Concílio de Nicéia e acima de qualquer critério ao qual a igreja desenvolveu para alguns nomes de ministérios, enfim, que os ministérios sejam para que a igreja seja uma. Paulo fala isso também na primeira carta aos Coríntios e também elabora muito bem na carta aos Efésios. Que na sua comunidade, que na sua igreja, a influência, pelo menos dos líderes, né, que é uma cobrança maior, veja aqui no caso de Miqueias, a primeira cobrança ela vai ser relacionada para com os líderes. A grande maioria dos profetas menores, eles fazem isso. Quando vai cobrar o povo de Israel ou o povo de Judá em relação ao que a disciplina e o juízo de Deus está trazendo, eles convocam pelo menos as autoridades, os líderes. Então fica aqui pelo menos o ponto de produto de responsabilidade, né, que é a casa, a cabeça de Israel, né? Então, diante de uma comunidade, de uma igreja, o tom de responsabilidade não é simplesmente aquele que você julga um membro sendo simples ou um membro que chegou agora na igreja. O tom de responsabilidade está com os líderes. E os líderes sendo encabeçados não de falar mal um do outro, não de influenciar de que um ministério seja maior e outro menor, mas sim para que a igreja seja uma. Bom, pois bem, espero que eu esteja contribuído para o seu crescimento, para influenciar você a vencer. Você saindo desse vídeo, se inscreva nesse canal e também veja outros vídeos que influenciam você a vencer também. Até mais, tchau!